Olá, Alina Grimberg, que fala em nome do movimento psicanalítico. Hoje eu vou retornar a um conceito que deixei escapar quando semana passada nós falávamos sobre censura interior. Muito bem, vou voltar a esse assunto ou apresentar esse assunto, que é o desejo, da melhor forma de simplificação que se possa ter para abordar esse assunto. Bom, quando é que surge o conceito de desejo e de censura junto em Freud? Foi quando ele tentou, de alguma maneira, interpretar os sonhos. Quando ele foi tentar investigar os sonhos, ele considerou que as imagens e as palavras que surgiam nos discursos, nos diálogos ou nos pensamentos do sonho nem sempre eram consistentes, quer dizer, nem sempre queriam dizer mesmo aquilo que pareciam dizer. A partir desse momento, Freud começou a ter uma certa dúvida, digamos assim, até onde nós podemos entender se a realidade de fato existe ou se a realidade é algo que é interrompido pelos nossos desejos. É tão complexo esse assunto que não foi à toa que eu deixei ele escapar. Porque aqui a gente entra num terreno em que tanto estamos dentro da psicanálise e a sua intenção de diminuir o sofrimento humano, quanto estamos num terreno amplo e variado da filosofia. Porque duvidar se a realidade existe e, ao lado dessa dúvida, colocar a ideia de que existe um desejo que nos move para atravessar a realidade e que esse desejo aparece nos sonhos. Vamos simplificar. Sim, os sonhos são uma realização de desejo. É o que nos apresentava Freud. Mas uma realização de qual desejo? Porque não é daquele desejo que eu falo assim, ai, que vontade de comer um doce e vou lá na cozinha e preparo um mingau bem doce de aveia ou de maisena com leitinho quentinho. Hoje está um dia fresco, né? Então, isso que eu conscientemente faço de ir em direção a algo que eu digo que quero, isso chama-se vontade. Tô com vontade de. Mas não é o desejo. Desejo, a gente habitualmente liga a ideia de desejar alguém. Ou a gente apresenta esse tema do desejo como se fosse algo que a gente dissesse como quase impossível. Imaginou? Eu, no meio dessa pandemia, com a segunda onda da Covid, lá na Europa, eu pretendesse dizer que vou à França, que vou conhecer Paris. Posso dizer, mas o que importa mesmo é a fantasia que eu faço sobre essa ida. Por que a fantasia é mais importante do que a vontade? Porque ela tem um desejo dentro de si. E o desejo é sempre um desejo de retornar. Assim como nos dizem os textos bíblicos, que mesmo quem não tem fé encontra ali alguma indagação, mais do que uma resposta, seria uma indagação transformada numa mitologia que envolve os discursos do humano através dos tempos, na sua busca de entender o que é que realmente existe
E como é que eu vou me relacionar com o que realmente existe? Então Freud resolveu dizer que o desejo é sempre um desejo de retorno a algo que a gente viveu, mas não tem possibilidade de volta, né? É algo que a gente viveu de uma completude, de não precisar pedir nada, de estar em estado de atendimento total. É claro que eu estou falando, hipoteticamente, no retorno ao ventre materno. Aquele momento em que eu não precisava dar nenhum gritinho para alguém saber que eu existia e para tentar entender como é que eu existo. Olha que o quadro já está ficando complicado. A partir do momento que eu quero voltar para uma época onde não havia desejo. Eu quero voltar para uma época onde havia uma completude insuspeitável. Mas quando eu chego ao mundo, e ao mundo das palavras, e ao mundo dos afetos, é porque eu já descubro, num presente que é continuado, eu já descubro que o que eu desejo passa pela outra pessoa, ou passa por um passado que eu tive. Então, o desejo é algo que me deixa em suspenso o tempo todo. Mas é justamente essa suspensão, esse tônus que permite a suspensão, é que me dá uma possibilidade de trafegar entre aquilo que eu tive, não tenho mais, entre aquilo que eu possa, através de uma vontade consciente, reproduzir o mais parecido possível com aquilo que eu desejo e que será sempre impossível. Então o desejo vem muito misturado com a ideia de ilusão, muito presente na relação amorosa. O desejo dos corpos, ele traz embutida essa sensação: vamos fazer algo que nos torne um. E esse um significa o seguinte: não vou nunca mais ter que esperar por você. Não vou ter nunca mais que sentir o meu corpo imaginando sobre o meu ou dentro do meu. Nunca mais eu vou sentir essa aflição que me leva em direção a você. Então vamos simplificar. O desejo é tudo aquilo que nos leva em direção ao outro e que a gente até arrisca não saber se é verdade ou não.